Ora, bom dia de Santo António, mas também dia de sardinhas assadas, de música, de festas, de marchas, de bandeirinhas, de vinho e de feriados que são comemorados em muitas das cidades de Portugal e também por esse mundo fora. Eh, Hoje vim falar para vocês de Santo António porque é dia 13 de junho, dia em que se comemora o falecimento de Santo António de Lisboa. Como era normalmente apanágio dos santos, ou seja, o dia do santo, são raras exceções, é comemorado no dia do falecimento e não no dia do nascimento. Então, dia 13 de junho, dia de Santo António, dia do seu falecimento. O meu nome é Alberto Costa, sou diretor da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, mas nós operamos igualmente em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos o circuito dos países do leste europeu. Vamos então falar sobre a geografia de Santo António de Lisboa ou Santo António de Pádua. Porquê os dois nomes? Porque ele é conhecido em Itália como Santo António de Pádua e aqui em Portugal Santo António de Lisboa, porque é a mesma pessoa, obviamente, nasceu aqui e acabou falecendo em Pádua e fez sucesso em ambos os países. Né? Então ele nasce em Lisboa no século XII, tinha Portugal acabado de se formar como país, por ter sido reconhecido pela Santa Sé como nação independente, e Santo António nasce com o nome, não de António, mas sim de Fernando de Bulhões. É um nobre com uma carreira brilhante, provavelmente à frente dele, ou esperando por ele, talvez na área militar, porque era o convencional naquela época, mas ele era uma pessoa, além de muito independente, muito inteligente, aquilo que nós chamaríamos hoje de empreendedor, e opta, ou tem desde muito criança, desde a infância, uma apetência muito grande, um interesse muito grande pela ordem monástica. E, portanto, ele acaba ingressando na ordem dos Agostinhos, no convento de São Vicente de Fora, um convento lindíssimo que fica no centro de Lisboa e que normalmente nós incluímos nas visitas que fazemos, nos roteiros das visitas que fazemos para os clientes das agências de vocês conhecerem, porque é um edifício fantástico, tem a ver, obviamente, com a história de Santo António, porque é ali que ele começa a sua vida religiosa, e fora isso é um monumento fantástico. Bom, o que ocorre a seguir é que ele quis desenvolver a sua carreira académica e vai estudar teologia para Coimbra, numa época em que Lisboa ainda estava se formando e se organizando, mas o centro cultural, social, era Coimbra. Coimbra, segunda capital de Portugal, como vocês sabem, a primeira Guimarães, a segunda Coimbra, porque à medida que a fronteira da reconquista cristã aos árabes ia descendo no mapa em direção ao sul, as capitais iam se mudando. Ele vem então para Coimbra, para a Ordem dos Agostinhos, onde a sua sede era exatamente na Igreja de Santa Cruz, no convento de Santa Cruz, e por isso também, muitas vezes, a Ordem dos Agostinhos era conhecida como os Crúzios, ou é conhecida em Portugal como os Crúzios, por causa da Igreja de Santa Cruz. Ele fica então em Coimbra, porque, como eu disse, era o centro cultural de Portugal na época. Muito mais tarde deu origem à universidade, vocês também certamente já ouviram falar de Coimbra, uma das mais antigas da Europa, e portanto ele vem estudar teologia. Bom, o que acontece é que ele, durante essa fase de estudo na Ordem dos Agostinhos, ele acaba se apaixonando pelos ideais de São Francisco de Assis e se aproximando da Ordem franciscana, da Ordem dos Franciscanos.
E é quando decide trocar de ordem, trocar de hábito e trocar de nome. Deixa então de se chamar Fernando de Bulhões para se chamar simplesmente António. Bom, essa característica dele, de muito empreendedor, há depois uma outra história que tem a ver com a ida dele para a Itália. Ele tenta ir para Marrocos. Segundo reza a lenda, uma tempestade o teria levado no Mediterrâneo para Itália. Bom, mas ele fica conhecido por várias das suas facetas, digamos, pessoais, e uma delas era exatamente a sua capacidade de oratória, a sua capacidade de convencimento, a eloquência dos seus discursos. Ele carregava multidões atrás dele, ele enchia igrejas, enchia mosteiros e acabou granjeando dessa forma uma notoriedade bastante grande junto à Santa Sé, obviamente junto também aos seus discípulos, né, que o acabavam seguindo, e fazendo também ao longo da vida vários dos milagres. Né? Um dos milagres tem exatamente a ver com esse dom da oratória que ele tinha. Vocês devem ter já ouvido falar da pregação aos peixes, né? Que Santo Agostinho pregava aos peixes. Isso, obviamente, é uma alegoria, porque, segundo reza a lenda, na época, diziam que mesmo quando os homens não prestavam a devida atenção ao conteúdo dos discursos de Santo Agostinho, até os peixes o escutavam, né? Então existem várias iconografias, várias pinturas, sobretudo em Itália, retratando, digamos, os peixes, prestando atenção à eloquência dos discursos de Santo Agostinho. Bom, uma outra característica dele era exatamente ser uma pessoa muito boa, a bondade e não é à toa, com certeza, que se aproxima dos ideais de São Francisco de Assis. Ele acaba granjeando essa notoriedade de bondade, de ser um homem muito próximo do povo, a ponto de ser considerado santo ainda em vida, né? E fica também na história da Igreja Católica como a canonização mais rápida que existiu até hoje. 30 dias depois da morte dele, já a comunidade de Pádua fazia pressão junto à Santa Sé para que se abrisse o processo de canonização, que durou apenas um ano. Vocês sabem que normalmente dura muito mais do que isso, e naquela exceção se fez um levantamento grande na época por Gregório IX, que era o Papa da época, sobre os inúmeros milagres que ele havia feito. Então ficou conhecido por vários milagres, mas um deles já muito depois da sua morte, porque reza a lenda que ele, 40 anos depois da sua morte, quando foram exumar os seus restos mortais, teria sido encontrada a língua de Santo Antônio perfeitamente intacta. Então, isso obviamente é uma alusão à capacidade de oratória e de convencimento que ele tinha na época, como houve muitos outros oradores famosos, inclusive portugueses, e religiosos, como vocês se recordam, isso muitos anos mais tarde, obviamente, do Padre António Vieira, tanto do Brasil, quando ele retornou para Portugal e ficou famoso pelos seus discursos também inflamados, né? E também era outro que enchia igrejas e pagavam para o ouvir, né? Bom, mas voltando então a falar sobre Santo Antônio de Lisboa, que é hoje o caso, o tema central, ele ficou conhecido também por ser um santo casamenteiro. De onde é que vem essa fama de santo casamenteiro? É porque reza a lenda que uma devota de Santo Antônio, solteira, estava à procura, obviamente, de um namorado ou de um marido, e como acabou não acontecendo tão rápido quanto ela gostaria, pegou a imagem de Santo Antônio, jogou pela janela e acabou acertando a cabeça de um infeliz que ia passando embaixo. Ela acabou se compadecendo do que havia feito ao rapaz, levou-o para casa, foi cuidar dele,
acabam se apaixonando e casando. Então, essa é a origem da história ou da lenda de Santo António de Lisboa como santo casamenteiro. Hoje existem, inclusive, casamentos até comunitários, promovidos e pagos até pela Prefeitura de Lisboa. Se vocês procurarem na internet, vão ver, e normalmente ocorre exatamente no dia de hoje. Este ano, como vocês sabem, esse tipo de eventos estão suspensos por motivos evidentes, mas a razão, digamos, é essa. Estava também falando dessa fama de casamenteiro ou de criação de família, porque tem uma outra explicação, também um fenómeno mais social, sociológico, porque o dia 13, como vocês sabem, é hoje. Nós estamos muito próximos do dia 21, que é o dia do solstício de verão. Nós estamos na primavera em Portugal, e o solstício de verão, que vai ocorrer no dia 21, ou seja, agora proximamente, ele era sempre, desde muito antes da era cristã, tido como, ou relacionado com a fertilidade. Então, tudo isso no imaginário do povo, e vamos nos recordar que a maior parte da população na época era iletrada, então essas mensagens e essas lendas eram passadas nos serões de avós para mães, de mães para filhos e depois para netos, enfim, de geração em geração, e tem um pouco essa função. Porquê é que Santo António é o santo de Lisboa? Porque em 1911, ou seja, um ano depois da proclamação da República em Portugal, os republicanos, ou seja, o governo recente, decretou que todos os municípios em Portugal escolhessem um dia para feriado municipal. E, obviamente, Lisboa escolheu o dia 13 de junho, ou seja, hoje, e por isso em Lisboa é feriado, assim como eu disse no início, em muitas outras cidades que escolheram Santo António como seu representante. Curiosamente, ou a propósito um pouquinho disso, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, apesar de ser o santo mais famoso, mais comemorado, não é o padroeiro de Lisboa. O padroeiro de Lisboa é São Vicente, e que tem a ver com outra lenda, que depois nós contamos também, sobretudo quando visitamos o Algarve e vimos pela costa vicentina, que é a costa do Alentejo, que começa lá embaixo no Cabo de São Vicente e termina no Rio Tejo, ou seja, em Lisboa, e que tem a ver com, até o logo da cidade de Lisboa, tem a ver com a barca e São Vicente e dois corvos, enfim, mas é uma outra história, uma outra lenda, ficará com certeza para uma outra live, ou para cada uma das viagens que nós fizermos na Glamour com os clientes das agências de vocês, porque eu já tenho dito várias vezes que aquilo que nós procuramos fazer na Glamour não são viagens, são construções de memórias. Nós vamos construindo memórias. E as lendas, ou estas partes mais saborosas das viagens, são o sal e a pimenta, muitas vezes, dessas viagens. Então, voltando ao dia de hoje, um bom dia de Santo António para vocês. Não joguem, as solteiras não joguem a imagem pela janela, continuem rezando. Quando muito, façam como eu já ouvi falar, acho que dá certo, virar o santo de cabeça para baixo dentro de um copo d'água, mas seja como for, um bom domingo, um bom dia de Santo António para vocês todos. Saúde e paz.